Como podemos compreender a magia dentro da perspectiva e também dos paradigmas wiccanos? E mais, fazer a pergunta: será que todo wiccano precisa necessariamente fazer feitiços para ser um bruxo? Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Sérgio Lourenço, sacerdote wiccano da tradição de Taliesin, e você está no meu canal Minha Vida de Bruxo. Desde já, peço para que você deixe o seu like, compartilhe este vídeo com amigas e amigos interessados no tema, não deixe de inscrever-se e ativar as notificações, e ao final do vídeo gostaria muito de ler o seu comentário a respeito do tema abordado hoje. Vamos lá? Se tomarmos de empréstimo a definição e o conceito de magia, tanto trabalhado por Aleister Crowley como John Fortune, que muito inspiraram o renascimento e a criação da Wicca, podemos pensar que, em um certo sentido, a magia é a arte de alterar a nossa consciência de acordo com a nossa vontade, pegando esse conceito até mesmo como a magia, como uma capacidade da gente se sintonizar, se interiorizar e também acessar o nosso próprio psiquismo. Ou seja, a magia seria da ordem da consciência, do mental, do mundo psíquico, e que a partir dessa alteração da consciência conseguiríamos então alterar outros ou chegar em outros estados de consciência e assim olhar também a nossa realidade interna e consequentemente a nossa realidade externa de outra maneira. Portanto, se nesse conceito de magia, magia é a arte de alterar a nossa consciência de acordo com a nossa vontade, do nosso querer, nós podemos pensar e pressupor que todos os rituais wiccanos que não intentem uma prática de feitiçaria, ou a realização de um feitiço, ou até mesmo a ideia de uma prática de uma bruxaria operativa, mas que se volta exclusivamente para uma prática devocional, de conexão com os deuses, de conexão com a natureza e a sua ciclicidade e sazonalidade, isso também é um ato de magia, porque a cada ritual wiccano nós estamos alterando a nossa consciência de acordo com a nossa vontade para poder acessar aquele conteúdo, aquele tipo de vibração que aquele ritual pretende propor. Então isso é por si mesmo um ato de magia, uma forma de realizar magia também, que claro não está atrelada a uma ideia de feitiço, a uma ideia de feitiçaria, que tomando de empréstimo a linguagem de Murray, de Margaret Murray, nós podemos dividir a bruxaria nesse sentido, quando ela engloba e diz que a bruxaria é uma religião em sua tese, que ela seria dividida tanto em uma bruxaria devocional, como uma bruxaria de caráter operativo, que envolve feitiços, o mecanismo daquela ideia clássica que fazemos de magia e de bruxa e de bruxo. Mas aí então nós podemos nos perguntar, se um bruxo não realiza um feitiço ou feitiços nessa ideia clássica que fazemos de que bruxaria necessariamente precisa envolver feitiços, e bruxaria que eu estou trazendo aqui, sempre nesse viés wiccano, ok? Então ele é menos bruxo? É uma ideia um pouco torta da gente compreender isso. Por quê? Torta no sentido de achar que bruxo é aquele que exclusivamente faz feitiços ou realiza feitiços dentro desse paradigma wiccano. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando nós falamos em Wicca, a Wicca já pressupõe nela que ela é uma bruxaria. Claro que ela não diz respeito a todas as outras formas e vertentes de bruxaria, mas ela é uma bruxaria, né? Tanto que a sua palavra, do inglês arcaico, quer dizer praticante de bruxaria, bruxaria. Então tem a ver, sim, com bruxaria. E é uma religião de bruxaria. No entanto, é importante considerar que ele não é um wiccano, ele não é apenas um bruxo, mas ele é também um sacerdote. Então, ele também tem um aspecto que é sacerdotal, devocional. E por isso que a prática wiccana ela pode também ser única e exclusivamente sacerdotal, devocional. Você pode passar a sua vida inteira praticando Wicca sem nunca ter a necessidade de realizar um feitiço. Você pode conhecer a mecânica de um feitiço, né? Você pode conhecer as fórmulas, os ritos, as feitiçarias relacionadas à prática wiccana, mas você não tem essa necessidade. Você já vive a magia dentro desse próprio aspecto, dessa relação com o sagrado, dentro desse aspecto também do devocional, porque quem já participou, já realizou um ritual wiccano, sabe que envolve magia, porque nós estamos também manipulando ideias, símbolos, ou até dentro de um conceito de energia, que envolvem conhecimentos necessários sobre os planos
dimensionais, sobre o nosso também a nossa própria anatomia esotérica, coisas que eu até já abordei aqui, também símbolos, correspondências. Então é um ato mágico. Todo ritual ele é um ato mágico, mesmo que ele seja exclusivamente um ritual devocional, porque ali você também está manipulando, você também está alterando, olha que interessante, alterando a sua consciência de acordo com a sua vontade, o seu querer, para poder trazer mudanças. E essas mudanças podem ser tanto no caráter interno, e consequentemente isso vai revestir o seu mundo externo com outras lentes. Então, sim, todos os atos rituais dentro da religião Wicca é um ato mágico por excelência, mas é uma outra e um outro olhar sobre aquilo que nós podemos considerar magia, até no sentido da gente distanciar, fazer sempre esse exercício de distanciamento de que nem todo ato mágico tem a ver com a ideia de realizar feitiços ou rituais que intentem um objetivo. E nós podemos também estender essa ideia de magia dentro do conceito e também dos paradigmas encontrados dentro da religião Wicca, que é a ideia da magia também como um processo de autoconhecimento, tanto no sentido de uma magia menor, que a gente pode pensar nesse sentido sem uma ideia de juízo de valor, ok? Mas menor no sentido de elementos simples, pequenos feitiços, encantamentos, como uma magia maior que envolve uma ritualística, uma consciência, um conhecimento mais aprofundado. E aí nós podemos então pensar que quando nós também realizamos um feitiço, ou pretendemos realizar um feitiço, pegando até de empréstimo um pouco da ideia que a Starhawk traz sobre magia no livro dela, Dança Cósmica das Feiticeiras, que é a ideia da gente pensar que realizar um feitiço também pode ser, mesmo que seja num aspecto menor, pode ser uma forma de se autoconhecer. Por exemplo, quando você faz um feitiço para buscar ou encontrar um amor, pode ser que nesse processo você descubra que na verdade você precisa de amor próprio. Ou que você, na verdade, precisa se mobilizar caso você faça um feitiço para emprego, para encontrar emprego, para ter mais prosperidade, de que, na verdade, você precisa se mobilizar mais, precisa agir mais, ir de encontro àquilo que você está buscando. Não adianta você acender uma vela verde e esperar que o emprego chegue e você não distribui currículo. Então, necessita também de um movimento que é seu. E é até num conceito muito clássico dentro da religião Wicca, que é que os deuses não podem fazer nada por nós se nós também não fizermos pela gente. Então, vamos pensar assim, 50% é dos deuses e 50% é nosso. Ou ainda ampliar essa conta, eu colocaria 80% nós e 20% dos deuses. Enfim, a gente pode pensar até nesse sentido mais de porcentagem, que envolve sim a nós mesmos, ou seja, aí volta aquela ideia de alterar a consciência. E consciência não é só um estado mental, mas é como eu percebo a vida, como eu percebo o meu entorno, como eu percebo as minhas relações, os meus desejos. Então é importante considerar também esse lugar quando nós estamos falando de magia, tanto até no sentido de feitiço. Outro entendimento também que podemos fazer de magia nesse contexto de autoconhecimento é que na Wicca nós trabalhamos sobretudo dentro de uma tradição e de um coven, a ideia de um treinamento formal, ou seja, um desenvolvimento deliberado e consciente de habilidades psíquicas, habilidades espirituais, autoconhecimento, contato e também integração com a nossa sombra, com aspectos renegados de nós mesmos e que nós estamos fazendo um trabalho alquímico de transformação interna. Então tudo isso engloba um ato mágico, porque tudo isso vai trazer dentro desse conceito da magia como a arte de alterar a consciência de acordo com a vontade, a ideia de que você vai estar alterando a sua consciência. Tanto a gente pode pensar que alterar a consciência envolve a ideia de entrar em estados de ondas cerebrais diferentes, por exemplo, até num estado meditativo. Eu já trouxe aqui no meu canal e já expliquei para vocês a necessidade da gente entrar em um estado meditativo, relaxar para poder estar mais inteiro durante um ritual, inteiro no sentido de entrega, num sentido de inteireza e presentificação daquele momento, como também a ideia de alterar a consciência de que você vai se desconstruindo ao longo do processo e vai adquirindo uma nova percepção sobre si, sobre a vida, sobre a conexão com a natureza, com os deuses. Então isso também envolve uma ideia de alterar a nossa consciência, ou seja, reaprender um novo aprendizado. Sendo assim, então, eu finalizaria esse vídeo com vocês nessa ideia de que nem todo bruxo
o Wicano tem a necessidade de realizar feitiços para ser considerado um bruxo, e que ser bruxo para a religião Wicca já é por si mesmo um ato mágico, porque envolve sempre em seus rituais, em suas práticas, na sua cosmologia, que a magia está presente, não como única e exclusivamente numa lógica de realizar feitiços, mas como uma força, a capacidade de manipular, se conectar e também trabalhar com as energias elementais, dos deuses, da terra, da ciclicidade, da lua, e isso tudo é um ato mágico. E que você pode sim ser um bruxo, wicano e também praticar feitiços, mas você pode passar a vida toda sendo wicano e nunca ter que precisar fazer um feitiço. Mas é importante você conhecer.